Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar o módulo 80, que se inicia na página 69 e trata das propriedades do MDC e do MMC, ok? Bom, antes de mais nada, o que são propriedades? As propriedades são operações matemáticas que facilitam os cálculos. Então, muitas vezes nós descobrimos propriedades com os números e elas facilitam o cálculo. E nós vamos estudar agora 3 propriedades no estudo do MMC e do MDC. A primeira propriedade é a seguinte: quando eu tenho dois números distintos, que aqui nós chamamos de A e B, se eu calcular o MDC deles, multiplicar pelo MMC dos mesmos números, o resultado dessa multiplicação é o mesmo que se eu multiplicar diretamente os números. Vou repetir. Eu tenho dois números diferentes, por exemplo, aqui, 6 e 14. Se eu calcular o maior divisor comum de 6 e 14, pegar esse resultado, multiplicar pelo mínimo múltiplo comum de 6 e 14, o resultado vai ser exatamente o mesmo que se eu multiplicar 6 por 14, ok? Essa é uma das propriedades. Vamos verificar se isso realmente bate. Primeiro de tudo, vamos calcular o MDC de 6 e 14, ok? Vamos fazer assim bem simples, né? Quais são os divisores de 6? Muito fácil, né? 1, quem mais? 2, 3 e 6. Ok? Quais são os divisores de 14? 1, quem mais? Quem mais? 2, 7 e 14. Então, qual vai ser o maior divisor comum? O 2. Então, o maior divisor comum, o 2. Já encontramos o MDC. Vamos calcular agora o MMC de 6 e 14. Vocês já aprenderam vários métodos. Eu prefiro a decomposição simultânea. Então, eu vou fazer aqui 6 e 14 por 2, 3 e 7. Por 3, 1 e 7. Por 7, 1 e 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o máximo divisor comum é 42. Então, vamos ver agora a propriedade se ela funciona. O maior divisor comum, que multiplica o mínimo múltiplo comum, é igual a 6 vezes 14. Será que isso é verdade? Vamos verificar. Quem foi o maior divisor comum? 2. Quem foi o mínimo múltiplo comum? 42. E quanto é 6 vezes 14? 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 84. E o que acontece quando eu multiplico 2 vezes 42? 84 é igual a 84. Então, dessa forma, eu percebo que a primeira propriedade ela é bem válida. Bom, professor, a gente vai usar muito ela? Em 5, nós vamos começar a resolver problemas que envolvem mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum nos próximos módulos. Vocês vão ver que essa propriedade é muito útil, ok? Deu para entender o exemplo? Belezinha? Qualquer coisa, assiste de novo esse pedaço aí. E vamos partir agora para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos o seguinte, presta atenção. Se eu for calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC, de A e B, desde que A seja múltiplo de B, repetindo, A seja múltiplo de B, então o MMC será o próprio A. Quando eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de dois números e um deles é múltiplo do outro, esse número que é múltiplo já é o mínimo múltiplo comum. Vamos verificar com um exemplo?
Imagine aqui que eu tenho os números 4 e 12 e eu fosse calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 12. Tá certo? Se você falar assim para mim, ó professor, usando a segunda propriedade, eu já sei que é 12. Está correto. Agora, como que você me prova que é 12? Muito simples, vamos fazer um cálculo. Então, vamos lá. 4 e 12. Vamos fazer a decomposição para encontrar o mínimo múltiplo comum. Por 2, eu tenho aqui 2 e 6. Por 2, 1 e 3. E por 3, 1 e 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Exatamente. Então, isso prova que essa segunda propriedade é verdadeira. Todas as vezes que eu vou calcular o MMC entre dois números e um deles é múltiplo do outro, então esse número que é o múltiplo já é o próprio MMC. Então, no caso aqui, o MMC entre 4 e 12, você sabendo, conhecendo essa propriedade, não precisaria nem calcular. Você já saberia que o MMC é 12. Ok? Ficou bem claro? Tranquilo até aí? Então, vamos agora ver a terceira propriedade. Bem, a terceira propriedade, ela é muito simples, mas a gente precisa prestar muita atenção. Diz o seguinte, ó, imagine que você vai calcular o mínimo múltiplo comum de dois números, por exemplo, A e B. Como são números fictícios, vamos colocar uma resposta fictícia aqui. Vamos imaginar que se eu calcular o MMC de A e B, o resultado deu X. A terceira propriedade diz o seguinte: se eu multiplicar esses números ou dividir esses números, o MMC também será multiplicado ou será dividido na mesma proporção. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, ó, o que ele quer dizer isso aí? Se eu pegar o MMC e aqui ao invés de A eu usar 2A, eu dobrei, e 2B, o resultado também será 2x. Tá certo? Ó, se eu dobrar o número A, dobrar o número B, o valor do MMC também será dobrado. Vamos ver na prática? Vamos pegar o MMC de 3 e 4. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular o MMC de 3 e 4. Tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, calcular o MMC de 3 e 4, para ver se essa propriedade realmente é verdadeira. Então, eu vou pegar aqui 3 e 4 e vou fazer a decomposição. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. Por 3, 1 e 1. O que acontece aqui? 2, 2, 4 vezes 3, 12. O MMC deu 12. Muito bem. Nós usamos 3 e 4. Vamos agora calcular o dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. Se o nosso resultado deu 12, e eu usei 3 e 4, se eu estou dobrando os números, o resultado vai ter que dobrar também. Então, o resultado terá que dar 24, que é o dobro de 12. Vamos ver só? Vamos fazer então. O MMC de 6 e 8. Opa, vou colocar uma vírgula que é mais correta aqui na matemática, né? Então vamos lá. 6 e 8. Decomposição simultânea. Por 2, 3 e 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Opa, vamos na multiplicação agora? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24. Essa é a terceira propriedade. Eu tinha dois números, 3 e 4. Eu dobrei os números, o mínimo múltiplo comum entre eles também dobrou. Era 12, passou a ser 24. Vou fazer um outro exemplo agora, em que a gente vai dividir os números para provar que, assim como na multiplicação, a divisão também é verdade.
Neste exemplo agora, já vimos no exemplo anterior que a multiplicação é verdadeira. Vamos ver a divisão? Escolhi dois números, 10 e 12. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 10 e 12. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o 10 e o 12. Acompanhe comigo aqui. Por 2, 5 e 6. Por 2, 5 e 3. Por 3, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. Olha a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então o MMC deu 60. Tranquilo? Agora vamos dividir os números. Presta atenção. Eu não tinha 10 e 12. Pegar metade. 5 e 6. Se der tudo certo, o MMC vai ter que dar quanto? A metade. 30. Então vamos lá. O MMC de 5 e 6. Ok? 5 e 6. Por 2, 5 e 3. Por 3, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6, 5, 30. 30. O que eu tinha aqui? Os números 10 e 12. MMC, 60. Eu dividi pela metade os números, 5 e 6. O MMC também deu a metade. Tá claro? Ficou bem simples? Deu para entender tudo isso? Agora eu vou passar para vocês agora a tarefa desse módulo, ok? Então, como tarefa para vocês, o módulo 80, os exercícios do 1 ao 7, que começam na página, notem aí por favor, na página 91. Então, o módulo 80, os exercícios do 1 ao 7, que começam na página 91. Ok? Vamos verificando, tudo correto, perfeito. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.